Olá, queridos. Graça e paz. Aqui de volta o pastor Paulinho no canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você que não se inscreveu aqui no nosso canal, aqui embaixo tem aí, eu não sei se na direita ou na esquerda, tem um botãozinho para você clicar, para você se inscrever, tá bom? Tem também um sininho para você clicar, para que seja notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal Ouvir pela Palavra. Tive uma experiência maravilhosa na nossa lição de número 8, quando eu pedi que os irmãos comentassem, pelo menos com a paz do Senhor. Gente, nós tivemos bastante comentários no vídeo. Isso é muito bom, né? Isso fortalece o nosso canal. Então, por favor, nem que seja lá para dar um ok, um like, uma paz do Senhor, um amém. Escreva alguma coisinha aqui embaixo, é bem fácil disso, amém, pronto. Já nos ajuda, tá bom? Também lembrando que nós temos um grupo de WhatsApp. Se você quiser fazer parte, é importante que você coloque o seu número de DDD. E tem alguns irmãos que eu não posso colocar no grupo porque eles colocaram ali na configuração do WhatsApp que as pessoas não insiram no grupo. Então, se você é um caso desse, pede o link. Ah, pastor, manda o link, eu vou mandar o link do grupo e você clica no link e já vai ser colocado no grupo do WhatsApp, tá bom? É um grupo onde nós colocamos os professores, superintendentes, alunos, todos que lecionam na lição da escola da editora Betel, e tem sido uma benção, né? Ajudado uns aos outros. Então, se você deseja fazer parte desse grupo, é só você colocar aí o seu número de WhatsApp, o seu nome, você vai estar inserido nesse grupo, tá bom? Hoje nós vamos comentar então a lição de número 9, tá? Que tem por título A Soberania de Deus em Meio às Crises. A soberania de Deus em meio às crises. Esse é o tema que nós vamos conversar hoje aqui nessa lição que está maravilhosa, tá? Quero pedir para você compartilhar os nossos vídeos. Compartilha aí no seu WhatsApp, compartilha aí no seu Instagram, compartilha no seu Facebook. Quanto mais você compartilha, mais alcance nós temos de outras pessoas. Quer me seguir? Está aqui, ó. Está aqui o Facebook, pr.martinspaulo. Está aqui o Instagram, pr.paulomartins. Você pode me seguir e vai ser uma benção a gente poder ter esse momento de comunhão. Último aviso antes de nós entrarmos aqui no assunto da lição é que se você já está no canal, você sabe, mas se não, se você é a primeira vez, nós estamos aqui oferecendo o maior treinamento para professor de escola bíblica dominical do Brasil, melhorando a performance das suas aulas na escola bíblica dominical. É um manual que o professor precisa ter, tá? Então, se você deseja fazer esse curso, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo, um link para você clicar e você vai ter todas as informações necessárias, tá bom? É um material que eu mesmo preparei. Você pode fazer uso desse material para ajudar a sua compreensão e até mesmo o seu entendimento acerca da escola dominical. Se você quiser saber como fazer esse treinamento, tá? Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar e você será direcionado para poder saber aí como fazer esse treinamento que tem sido bênção para muitos professores de escola dominical, tá bom? Vamos lá então, vamos comentar a nossa lição de hoje, a soberania de Deus em meio às crises. O nosso texto áureo, nosso comentarista, nosso renomado bispo Abner Ferreira, coloca em Isaías 26:3 que o texto seguinte: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então nós vamos ter esse enfoque como esse sendo o texto mais importante da nossa lição, tá? A verdade aplicada, a confiança em Deus nos faz perseverar nos propósitos de Deus, mesmo nas crises, tá? Mesmo na crise, Deus faz a gente vencer se nós estivermos confiados nele. A nossa lição tem 3 objetivos importantes. Ressaltar que verdadeiramente que a verdadeira paz só é possível em Deus. Segundo, ensinar que em meio às crises o Senhor vem nos socorrer. Terceiro, mostrar segredos para vencer a crise. Então nós vamos ver aqui alguns segredos para vencer a crise lá no tópico de número 3 da nossa lição. E isso a gente vai conversar agora no decorrer dela. Então, o texto para a leitura
está em Esther, capítulo 3, versos 8, 9, 10 e 11, tá? Você vai fazer essa leitura, vai fazer a leitura aí com seus alunos em classe, enfim, vamos compartilhando esse texto que é a base, né? São desses versos e desse contexto que o nosso comentarista extraiu as lições para este domingo, tá bom? Então é importante você ler esse texto. Nós sabemos que o livro de Esther mostra como é importante nós sermos fiéis ao Senhor. Então nessa lição nós vamos aprender sobre agirmos com coragem e fé, mesmo que seja na tribulação, e como nós desenvolveremos a nossa confiança no Senhor. Claro que a gente sabe que o nosso adversário sempre quer roubar a nossa paz. A paz, podemos assim dizer, é a maior riqueza do ser humano. O ser humano em paz, ele é rico, porque não tem doenças, não tem nada que o abale, né? Esse estágio de paz é um estágio onde a pessoa não está inquieta, né? Paz é ausência de inquietude, é ausência de desesperança. Então, quem realmente segue a Jesus desfruta da paz de Deus como resultado da sua confiança e do seu relacionamento com Jesus Cristo. Então, por isso que os seguidores de Cristo têm condições de desfrutar a paz ainda que estejam em guerra. Por quê? Porque a paz do seguidor de Cristo não consiste nas circunstâncias, consiste no fato de que ele acredita em Deus, ele conhece o Deus que ele serve, e isso já lhe é suficiente para que ele tenha paz, né? Então, nós vamos ver que Satanás sempre quer roubar essa paz do nosso interior, do nosso coração. E aí, nesse contexto da lição, ele vai usar um personagem chamado Amã, né, que é um personagem emblemático, e Amã será essa ferramenta que o inimigo vai usar para roubar a paz, não somente de Mardoqueu, mas também de todo o povo judeu, tá certo? Olhando um pouco para a família, né, de Mardoqueu e de Esther, nós vamos perceber que a família deve ser o nosso refúgio e a nossa paz. Nós estamos num mundo odierno, onde esse conceito de família hoje ele está mais amplo. Antes, família se entendia marido, esposa e filhos, né? Mas já aqui na Bíblia nós já contemplamos composições familiares diferentes desta que é a composição, vamos dizer assim, natural, tá? Nós estamos vendo aqui Mardoqueu, né, criando a sua prima. Mardoqueu não era pai legítimo, biológico de Esther, né? Mas ele está cuidando dela como se fosse sua filha. Então, nós precisamos ter esse entendimento que nesse mundo atual, onde nós estamos vivendo, esse conceito de família ampliou-se, tá? Esse conceito de família ampliou-se. Quantos avós criando netos, por exemplo, né? Quantos pais criando filhos sozinhos, seja a mãe, seja o pai, por conta de uma viuvez, né? Por conta de outros acontecimentos, enfim. Mas esse é o raio-x atual do conceito família. Esther não era filha legítima, biológica de Mardoqueu, mas nem por isso a família de Esther era desestruturada, porque ali na casa de Mardoqueu, Esther está sendo cuidada, tratada, ensinada, guiada, orientada, sustentada, né? Então ela encontra amor, carinho, afeto, cuidado na casa do seu primo Mardoqueu. Mardoqueu era de uma idade muito mais avançada do que Esther, dando então o fato de que ele poderia sim cuidar dela e zelar como se fosse a sua própria filha. Então,
Mardoqueu cumpre com louvor a missão de tutor, né? Levando Esther a experimentar o amor de Deus, a comunhão com o Senhor, a acreditar em Deus, a ter uma fé. Então a família é o nosso refúgio, a família é o território da nossa paz, a família deve ser um lugar tranquilo. Se porventura você, minha irmã ou meu irmão, tem pânico de voltar para casa, alguma coisa está ruim com a sua família e você precisa rever isso o quanto antes possível, para que o território do lar da casa seja um território realmente da paz, da tranquilidade, da bênção, porque é no lar que nós aprendemos a viver e até mesmo construir a paz. Nós notamos aqui, nós vamos notar que a história de Esther, né, nessa história, que a paz se vive quando se existe uma integração mútua entre pais e filhos. Já se buscou muito enfoque para se ilustrar o cuidado de Mardoqueu por sua prima Esther. Podemos ver que tudo que Mardoqueu fazia estava baseado na palavra de Deus. A partir disso, então, podemos afirmar que a firmeza, a ousadia, a robustez de Esther estavam pautadas e até mesmo eram resultado, eram frutos do quê? Do que o seu primo, né, lhe ensinava dentro de casa. Então, podemos afirmar com firmeza que isso era resultado da confiança em Deus, sem questionar que o seu primo havia lhe ensinado. Tá bom? Então, é no lar que nós aprendemos a viver e a construir a paz. Não existe algo mais valioso do que a paz. Não tem. Né? A paz, podemos dizer, é um bem preciosíssimo. Vejamos aqui, por exemplo, eu vou colocar esse slide para você ver. Não existe algo mais valioso do que a paz. Nós vivemos em dias que tanto se fala sobre estresse, fome, pandemia, depressão e síndrome do pânico. Há, porém, algo precioso que não devemos nos esquecer. Nas belas palavras do profeta Isaías, podemos ver que existe uma porta divina para aqueles cuja mente está abrigada no Senhor. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Nós lemos isso ali no texto áureo, Isaías 26:3. Então é importante observar que pior que medo, pandemia, dor, depressão, é ter em seu interior um coração perturbado, longe de Deus. A distância da fé e de Deus ocasiona uma piora em todos os demais aspectos. Né? Uma pessoa sem a paz, a pessoa sem sentir Deus dentro dela, muito mais desesperada ela fica diante de qualquer problema, diante de qualquer dificuldade. Muito mais intensiva será a dor dessa pessoa, muito mais intensa será a dor dessa pessoa, por conta de não haver no seu coração uma paz, uma firmeza, uma confiança no Deus que essa pessoa serve. Então, nós vamos agora observar, no segundo ponto da lição, que o jeito, a maneira de se portar do povo hebreu trazia ciúme, incomodação nos outros povos. Nós vamos ver no livro de Esdras, Neemias, Isaías, Daniel e Esther mencionar a Pérsia e trazer diferentes traços sobre o modo de vida do povo judeu neste vasto império, após a Babilônia ser conquistada pelas forças persas. E aí esse conflito se deu com a permissão de Deus para que os judeus pudessem voltar livre à terra de Israel. Porém, nem todos os judeus retornaram à sua terra. Alguns preferiram ficar e permanecer nas diversas cidades do Império Persas. Então, esses judeus que fizeram essa opção de ficar, desenvolveram suas atividades comerciais por todo o Império e contavam com a proteção do rei, mas nem todos se agradaram disso. Então, o jeito de ser, a pegada que o povo judeu tinha, a maneira de se comercializar, como eles se enriqueciam, como eles se prosperavam em tudo que eles faziam, gerava no povo uma inquietude
e até mesmo uma incomodação. Volta e meia, alguém se levantava contra o povo hebreu. Volta e meia, alguém vinha para trazer o quê? Uma incomodação. Volta e meia isso acontecia. Então a gente vai ver agora a crise chegando para roubar o sono, para roubar a paz do povo de Deus. Vejamos bem aqui, eu vou colocar o slide para você ver. Os servos de Deus sempre incomodaram os filhos das trevas. Então os sonhos de José incomodavam seus irmãos. A prosperidade de Jacó aborrecia seu sogro Labão. A unção de Davi importunava sua esposa Mical. As profecias de Jeremias eram vistas como desprezo pela liderança e pelo povo de Israel. Não faltam, aliás, exemplo para citarmos. No livro de Esther, vemos um homem por nome Amã que, por meio de uma lei, irá determinar que todos os judeus deveriam ser mortos e até os seus bens saqueados. Então esse decreto irá tirar o sono do povo de Deus. Observe então que, pronto, chegou a crise, né? A crise veio, a crise se instaurou, a crise chega e agora o que acontece? O povo de Deus fica à mercê do que vai acontecer. Então, esse amalequita Amã fica transtornado pelo simples fato de Mardoqueu recusar-se a curvar-se e prostrar-se diante dele. Agora, esse posicionamento de Mardoqueu em não se curvar diante desse homem trouxe uma crise sem precedente para o povo hebreu, não somente para si, mas para todos do povo judeu. Então, movido agora pelo ódio, né, Amã trama não apenas uma morte para Mardoqueu, para um único judeu, mas para todos os que eram desta nação. Então, assim como qualquer crise, esta chegou trazendo tristeza e lamento a todos os judeus. Pronto, vamos morrer. Né? Vamos morrer. Agora há um decreto de que nós morreremos. Você imagina isso na cabeça do pai, da mãe, dos filhos? Terminou para nós. Né? Então as crises também chegam para o povo de Deus. Quantos aí diante dessa pandemia, né, já acharam que era o fim do mundo, já acharam que estava tudo terminado e alguns sem esperança em Deus, né, até tiraram as suas vidas? Nem foi o Covid, né? Foi a pessoa se enlouqueceu. Então é fato que nós também enfrentaremos crises na nossa existência. Nós enfrentaremos crise no decorrer da nossa existência. Agora, não adianta lamentar, chorar, não adianta. Nós temos que levantar os nossos olhos e voltarmos para Deus. Nós precisamos, então, fazer o que é correto. Né? A crise chegou. E agora? O que vai acontecer? A mãe estava agindo sob a inspiração do inimigo, Satanás, o autêntico inimigo do povo de Deus. As Santas Escrituras nos orientam a não ficarmos impressionados com essas provações. 1 Pedro 4,12. Temos que ter em mente que quando os Amãs, entre parênteses aí, né? Aliás, entre aspas, se levantam, é porque eles têm ciência de que Deus tem algo maravilhoso reservado para o futuro do seu povo. O objetivo de Satanás era destruir Mardoqueu para que ele não tivesse sucesso em libertar seu povo do extermínio. Esse judeu nos ensina 4 verdades para seguirmos em nossa caminhada cristã. Primeira verdade: na hora da crise, confie em Deus. Segunda verdade: Deus é o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Terceira verdade: não deixe que o medo te domine. Quarta verdade: descanse em Deus. Agindo assim, veremos que aquele que se levantar contra você se levantará contra o próprio Deus. Então, meus amados irmãos, está aí 4 verdades a ser aprendida. Né? A crise chegou. Tá, e daí? Vamos confiar em Deus. Né? Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, das adversidades. Não vamos ficar dominados pelo medo e paralisados pelo medo. Né?
Não vamos deixar que o medo nos domine. E vamos descansar em Deus. Vamos ficar confiados em Deus. É isso que a gente precisa fazer. Entendeu? E isso é muito importante a gente aqui, nesse final do tópico 2 da lição, chegarmos com essa consciência. Deus está conosco em meio às crises. Vou dar uma pausa aqui no nosso vídeo só para lembrar que se você quiser fazer o maior treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical do Brasil, que eu mesmo preparei, um material maravilhoso para melhorar a performance aí da sua aula na Escola Bíblica Dominical, é só você ir aqui embaixo, tem um link aqui na descrição desse vídeo, que você vai clicar para você saber como fazer esse treinamento que tem abençoado muitos professores de Escola Dominical. Amém? Vamos então fechar a nossa lição, vamos para a terceira parte. Agora nós vamos aprender os segredos para vencer a crise. Então, diante do texto e do que nós estamos estudando, nós vamos aqui aprender alguns segredos. Na verdade, 3 segredos para nós vencermos a crise. Esther e Mardoqueu nos fazem ver que para nós transformarmos crises em vitórias, nós devemos enxergar a graça de Deus nos sustentando de uma maneira especial a cada dia, tá certo? Então, o primeiro segredo para que vençamos a crise é nós vencermos o medo. Todos teremos problemas e certamente enfrentaremos crises. Esther não foi uma exceção. No momento de crise, teve que vencer o medo e se apresentar diante do rei, mesmo existindo uma lei que só poderia chegar o próximo ao rei se ele assim determinasse. Então Esther nos ensina como devemos nos comportar no momento da adversidade. Foco, atitude e determinação. Ela nos faz ver que quando confiamos no Senhor, o medo não nos domina e o poder de Deus se manifesta sobre nossas vidas. Então, todos nós teremos problemas, todos nós passaremos dificuldades, todos nós enfrentaremos dias difíceis. Agora, precisamos ter o quê? Foco, atitude e determinação. Três ferramentas essenciais para que possamos vencer o medo. Porque, meus amados irmãos, um homem com medo, ele já foi vencido. Uma mulher com medo, ela já foi derrotada. Então, o que precisa de fato é vencermos o medo. Não deixarmos o medo nos dominar. Então, essa é a primeira verdade que precisamos entender. A segunda verdade é enxergar o triunfo. Vou colocar o slide aqui para você. Às vezes a tempestade da vida pode ser tão avassaladora que achamos que não vamos suportar. Mardoqueu, ao saber do decreto real, se vestiu de pano de saco e se pôs a chorar amargamente por toda a cidade. Porém, Deus sempre cuidou do seu povo. No momento certo, Deus honrou Mardoqueu. Ao descobrir a trama de Amã, o rei Assuero pôs fim à crise que o povo judeu atravessava e honrou Mardoqueu com um traje real. É assim que Deus faz no momento de crise. Abate o soberbo e exalta o humilde. Essa história é a coisa mais linda, né? Amã chega diante de Assuero e Assuero fala assim, olha, o que eu posso fazer com aquele que eu quero honrar? Amã pensou, não tem mais ninguém nesse reino que o rei quer honrar que não seja eu. Ele pensou, né? Então ele disse, olha, veste essa pessoa com a veste real, coloca-me sobre o cavalo real, coloca a coroa real sobre sua cabeça, pega a pessoa de maior confiança tua no reino e faz puxar essa pessoa no cavalo, dizendo, esse aí é o homem a quem o rei quer honrar. Ele não sabia que ele estava falando isso, e isso lhe serviria como, então, ideia para o rei colocá-lo, Amã, puxando Mardoqueu do cavalo e gritando, esse aí é o homem a quem o rei quer honrar. Oh, meus irmãos, Deus se manifesta. Não adianta a pessoa ser orgulhosa, não adianta a pessoa ser presunçosa, não adianta a pessoa ser soberba. Deus vai abater. Vai chegar a hora em que Deus vai manifestar-se a favor do humilde. Deus vai se manifestar em favor daquele que é pequenininho. Fica tranquilo, né? Porque vai acontecer o dia do triunfo, vai acontecer o dia da vitória. E terceiro, né? Nós precisamos saber que o nosso socorro vem do alto. O rei
sabendo que fora manipulado para um grande genocídio, enfurecido, manda matar Amã na forca que ele havia feito para Mardoqueu. Então essa atitude de Esther salvou os judeus de um extermínio em massa. Ela cumpriu o seu propósito debaixo de jejum e oração em favor do seu povo. Meus amados, meu irmão, minha irmã, que nós cumpramos o nosso propósito, né? Ou seja, o propósito que Deus tem para as nossas vidas, cujo objetivo é abençoar os que sofrem e correm risco de uma morte não física, mas de uma morte eterna. Deus nos levantou nesse tempo para sermos canal de bênção, para sermos canal de vitória, para levarmos o seu amor, para levarmos a sua paz onde quer que nós passemos. Então, concluindo a nossa lição, nós vamos ver que a palavra crise se tornou comum nos nossos dias. As mídias e as redes sociais não falam em outra coisa a não ser pandemia, doenças e etc. Então, diante da história de Esther e Mardoqueu, nós estamos convencidos de que o Senhor utiliza ocasiões complexas para cumprir seus propósitos na vida de seus filhos. Amém? Lembrando então que se você quiser fazer aí o curso de treinamento para professor de escola dominical, está aí o link na descrição do vídeo para você fazer, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. O meu desejo é que Deus abençoe você, sua casa, sua família e que você permaneça firme. Mesmo nas crises, haverá uma porta de Deus se abrindo para abençoar você, tá bom? Ó, beijo no seu coração. Não deixa de dizer um amém, graças a Deus, obrigado, aleluia. Dá um like, compartilha aí os nossos vídeos nas suas redes sociais, tá bom? Quer fazer o treinamento, tá aqui o link. Quer fazer parte do grupo do WhatsApp, deixa o seu número de WhatsApp aí, o seu nome. Quer receber o material esse que eu uso aqui, de slide, deixa o seu e-mail também que eu vou mandar para você, tá bom? Com prazer. Forte abraço, Deus te abençoe. E querendo ele, nós vamos voltar aqui no nosso próximo domingo, tá? Forte abraço, Deus te abençoe.